Jason Lisboa, ontem o Botafogo venceu o Palmeiras em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo, essa vitória. O Botafogo foi a 73 pontos, o Palmeiras tem 70 e o Inter tem 65. Mas o Inter joga ainda, né? Porque o jogo do Botafogo contra o Palmeiras foi adiantado da 36ª rodada. Se o Inter ganhar do Flamengo no Maracanã, vai a 68. E aí depois tem o confronto direto contra o Botafogo no Beira-Rio. O Inter tá acreditando, Jason? Olha, Gabardo, tem um outro resultado importante aí, que é o 0-0 do Fortaleza com o Flamengo, que deixou o Inter na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Inter não muda o seu discurso, Gabardo. Claro que acompanhou com entusiasmo os jogos de ontem e entende que esse confronto direto com o Botafogo é importantíssimo. Mas no discurso, o Inter trabalha no jogo a jogo. Existe a expectativa, a esperança, a chance remota de título, ela existe. Mas o Inter, Gabardo, entende também que não pode, nesta reta final de Brasileiro, onde é difícil conquistar o título do Brasileiro, criar um ambiente para que depois isso possa se transformar em frustração. Então o Inter trabalha com esse discurso de jogo a jogo e com um objetivo primeiro, claro, muito bem estabelecido, Gabardo, que é conquistar a vaga direta à Libertadores da América. Para isso, o Inter tem uma vida muito mais fácil do que esta de ter que conquistar o Brasileirão. O Inter, para ser o campeão brasileiro, vai precisar de 100% de aproveitamento e de resultados paralelos. E sabe que isso é muito complicado. Mas que, em um ano extremamente difícil, onde teve uma enchente, prejuízos no seu estádio, prejuízos com o seu CT, termos de logística e financeiro também, terminar com uma vaga na Libertadores da América é o principal objetivo. Claro, se o título vier, será extremamente comemorado e bem-vindo. É difícil, né, Jason? Porque pra gente fazer essa projeção aqui, tem que acontecer o seguinte, né? O Inter obrigatoriamente tem que vencer os 3 jogos. Isso aí. Contra Flamengo, contra Botafogo e contra Fortaleza. 3 jogos difíceis, né? E 2 fora de casa. O Botafogo só pode fazer no máximo 1 ponto contra o São Paulo, né? Então tem que perder para o Inter tem que ganhar do Botafogo e o São Paulo só pode fazer no máximo 1 ponto contra o São Paulo. E o Palmeiras só pode fazer 3 pontos no máximo contra o Cruzeiro e contra o Fluminense nas 2 últimas rodadas, né? Então o Palmeiras tem que perder um desses jogos. É complicado, né? É muito complicado. O Inter sabe disso. Conversei com dirigentes hoje pela manhã. Eles mantêm, claro, a esperança, a expectativa, a possibilidade. E essa possibilidade, Gabardo, ela acaba mobilizando o ambiente. E isso é importante. Isso é salutar. Mas o Inter reconhece as dificuldades, sabe que tem que ser assim, como disse há pouco, no jogo a jogo, a projeção tem que ser assim. E aí, chegando ao final do campeonato, se vier o título, vai ser algo espetacular, extraordinário, mas nesse momento é uma realidade um tanto quanto distante. O que o Inter quer, e isso sim, o Inter não abre mão, e talvez isso vá criar uma frustração, Gabardo, é de terminar o Brasileirão sem a vaga direta à Libertadores, ao que é real e muito próximo de o Inter conquistar. O jogo é domingo contra o Flamengo no Maracanã. O que pode ter de surpresa aí no time? Não existem mudanças a serem realizadas pelo Roger significativas, Gabardo. Roger já encaminhou o time que vai estar em campo contra o Flamengo para essa decisão de domingo no Maracanã às 4 da tarde. Ele não conta com o Borré cumpre suspensão, ele já escalou o Valência. A única questão envolve Thiago Maia. Thiago Maia, até ontem à noite, não havia retornado ainda ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Ele foi liberado no final de semana para acompanhar o seu pai, que passa aí por um problema, um quadro importante de saúde. E ainda não retornou. Esse é o único ponto. Se o Thiago Maia não voltar a tempo, o Bruno Henrique naturalmente segue no meio-campo, ao lado do Fernando, que foi escalado contra o Bragantino. Então, esse é o único ponto de interrogação. No restante, o time do Inter está escalado. Bom, daqui a pouco a gente escuta o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, sobre a questão da dívida que o Flamengo está cobrando. Exatamente. O presidente participou de um evento ontem na CBF, falou sobre questões financeiras envolvendo o Inter e sobre essa dívida que ele reconhece que existe com o Flamengo. Jason Lisboa, mais um destaque do Inter. Vamos ouvir o presidente Alessandro Barcelos, Gabardo. Ontem à noite ele participou de um evento
evento protagonizado pela CBF, o Summit CBF Academy, em São Paulo. E ele concedeu uma entrevista coletiva, onde ele falou sobre questões financeiras envolvendo o Inter desta temporada e projetando o próximo ano. E no final é questionado sobre a dívida por Thiago Maia junto ao Flamengo. Estamos passando por um momento de reestruturação financeira também, porque vínhamos de 3 superávites seguidos, fato histórico no clube, e o ano de 2024 foi atípico e fez com que a gente tivesse que reprogramar tudo. E ao reprogramar tudo, você precisa recuperar isso. E recuperar isso é jogar com muita força, com muito trabalho para 2025, um superávit positivo de novo, voltar aos trilhos da sustentabilidade financeira, né? E isso vai ser feito, já aprovamos ontem o orçamento do ano que vem, prevendo um superávit e também, infelizmente, nesse ano, saindo do histórico recente do clube, um déficit, mas que será, com todas as iniciativas que o clube está tomando, recuperado rapidamente, porque teve um lastro importante para suportar isso agora. Reforço? Sobre reforço, a gente vai trabalhar dentro de uma realidade do clube, né? Nós já montamos uma equipe nos próximos anos, com jogadores e com uma equipe forte, e acreditamos que é possível para esse grupo ser competitivo, mas vamos continuar investindo nisso. A situação da dívida do Thiago Maia, o presidente do Flamengo estava aqui, né? Chegaram a ter algum tipo de conversa? A gente tem uma relação muito boa e a gente está equacionando isso de uma forma a dar toda a tranquilidade que isso será honrado. Será honrado esse débito que o Inter tem e não nega junto ao Flamengo com relação à compra em março de Thiago Maia. 4 milhões de euros parcelados em 10 vezes. A primeira parcela venceu em agosto, 250 mil euros, e que o Inter ainda não pagou.